Povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Então pegue a palavra do Senhor nesse momento e abra comigo lá no livro do Êxodo. Nós vamos ler o que está escrito no capítulo de número 15 e nós vamos ler o versículo de número 26. Êxodo 15, versículo de número 26. Assim que você encontrar, você que puder, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Êxodo 15, versículo de número 26, diz assim: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Vou reler mais uma vez. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? O termo sara, aqui no hebraico, a palavra sara, ela é traduzida como Rafá, Yavé Rafá. Ou seja, Deus está dizendo assim, que se você guardar a palavra dele, os mandamentos dele, ouvir a voz dele, ele será o seu médico. Deus, ele será o seu médico, ele te sarará e te livrará de todo mal. Você gostaria de ter um médico como o Senhor? Quem gostaria? Ele é o médico dos médicos, ele muda a vida de uma pessoa. Você crê que Deus ele vai falar com você aqui nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, aqui nessa manhã nós vamos ouvir a tua voz. E é para isso que estamos aqui, Pai. Rendemos louvores e graça e honra e glória a ti, Senhor. Mas, meu Deus, nós necessitamos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Por isso, meu Deus, que nesse simples sermão, meu Pai, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, que nós nessa manhã venhamos ter a direção, meu Pai, para uma transformação de vida, para uma vida abençoada, para uma semana abençoada. Então, meu Deus, que o Senhor fale com o teu povo, quebranta o nosso coração, ministre na nossa alma e no nosso espírito, em nome de Jesus, ó Pai, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque essa mensagem de hoje, vou fazer uma exposição desse pedaço, do versículo de número 22 até o 26, mas eu vou fazer em tom de narrativa, para você compreender com riquezas de detalhes o que está acontecendo, porque, amados, a palavra do Senhor, ela vai mostrar que o povo, ele foi liberto, o povo de Deus, que estava ali escravizado no Egito, eles foram libertos de 432 anos de escravidão. Pensa bem o que é isso, amados. É muito tempo. E aquele povo, quando eles saem dali do Egito, Deus ele vai guiar eles e vai levar eles para um lugar próximo,
que se chamava Pi-Hairote. E Pi-Hairote, no hebraico, quer dizer lugar estreito sem saída, que nós podemos chamar de um beco sem saída. Porque em Pi-Hairote, de frente estava o Mar Vermelho, do lado direito estavam as montanhas muito íngremes, e do lado esquerdo estava Baal-Zefon, que era a terra dos canibais. Quem entrava ali dentro não sobrava nem o osso para contar a história direito, para você ter uma ideia. Então aquele povo ficou numa situação sem saída. E a única coisa que eles poderiam fazer era voltar para trás. Só que Deus, ele não quer que nenhum de nós voltemos para trás. Nem em situações difíceis, que parece que está sem saída, voltar para trás nunca é uma solução. Porque Deus, ele percebendo esse desejo de voltar para trás, ele vai ali fazer com que Faraó endurecesse o coração mais uma vez e fechasse o caminho de volta. E agora eles só tinham o céu para confiar. E quando nós confiamos no céu, amados, o sobrenatural acontece. Diz a palavra do Senhor que Moisés, ele vai ver o povo reclamando, o povo murmurando, falando: olha, nós vamos morrer aqui, não tinha sepulcros no Egito para sepultar-nos lá não? Será que tinha que ser aqui nessa terra? Trouxesse-nos para isso? Aí diz a palavra do Senhor que Moisés, ele vai começar a falar com Deus, e Deus, amado, ele vai agir no sobrenatural, ele vai falar: Moisés, você não vai voltar para trás, você não vai subir montanha, você não vai ter que entrar em terra de canibais, você vai pegar a tua vara, o teu cajado, estende em direção ao mar, que vocês vão passar. E diz a palavra do Senhor que durante uma noite inteira, Deus, ele fez soprar um vento oriental, que no dia seguinte pela manhã, de uma maneira maravilhosa, diz que havia um muro invisível entre as águas, e o povo de Israel conseguiu passar ali em seco, no meio das águas. Diga glória a Deus. Só que quando o povo está passando e chegam do outro lado, eles vão ver os cavaleiros de Faraó, eles entrando dentro do mar também. E eles vão ficar preocupados, talvez pensando assim: olha, nós não morremos do lado de lá, mas vamos morrer do lado de cá. Só que Deus, ele tinha um plano. Quando Faraó e os seus cavaleiros, eles entraram ali dentro do Mar Vermelho, Deus, ele vai fazer o mar ele se fechar em cima deles. E todos os inimigos do povo de Deus, eles morreram afogados naquelas águas. E amados, eles morreram naquilo que eles semearam. Havia, por exemplo, quando Moisés ele nasceu, um decreto que toda criança masculina que nascesse tinha que ser morta e lançada nas águas do Nilo. Aquilo que o Egito semeou lá atrás, agora eles veem todos os homens do exército de Faraó morrendo nas águas também. Aquilo que a gente semeia, uma hora a gente acaba colhendo. Só que esse povo, ele vai passar para o outro lado e está todo mundo feliz, otimista, alegre, porque não tem mais escravidão. E eles começam a caminhar no deserto de Sur. E no deserto de Sur, eles caminham ali o primeiro dia e não encontram água. E aí eles continuam caminhando o segundo dia inteiro vencido e não conseguem encontrar água. E aí eles vão chegar a caminhar o terceiro dia e não encontram água. Olha só o que diz em Êxodo 15, no versículo de número 22, diz assim, olha: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Amados, pensa bem comigo. Quanto tempo que você consegue ficar sem beber água? Quem toma muita água aqui, levanta a mão. Tá vendo? Se você não toma, você precisa tomar.
Menos de 2 litros de água por dia já faz mal para a saúde de uma pessoa. Mas esse povo, imagina só, eles ali 3 dias sem beber água. E no deserto, amados, até quem não bebe água fica com vontade de beber, porque é muito calor, é uma sensação térmica muito quente. Hoje está meio quente aqui, no deserto é muito pior. E ainda por cima, tem as tempestades de areia, aquela poeira vem garrando na garganta, e aí vai dando aquela sensação de ansiedade, e vai ficando a coisa pior ainda. Imagina só como que aquele povo ficou. Pensa bem nas crianças que estavam ali. Você que tem filhos, você sabe muito bem que a principal característica de uma criança é a impaciência. A criança, quando ela está num lugar que ela gosta, você fica em paz, você fica tranquilo. Mas se ela não gosta do lugar, ela fica impaciente. Mamãe, quero ir embora, eu quero ir embora, eu não gostei daqui, a coleguinha não olha para mim, eu quero ir embora, eu vou para casa. A criança fica impaciente. Imagina a criança sem beber água. Mãe, quero beber água. Porque a criança ela não vai no pai, ela vai na mãe. Mãe, vem cá. Puxa a saia da mãe ali. Olha, mãe, eu quero beber água. Tem água para beber? Não, mãe, tem muito tempo que a gente não toma água. E aí a mãe, com aquele carinho, né? Ela vira para a criança e fala: minha filha, meu filho, calma, calma. Daqui a pouquinho nós vamos encontrar água para beber. Fica tranquila, tá? Só que ela fala isso para a criança. Porque a esposa, a mãe, quando ela não consegue resolver o problema, ela vai aonde? No marido. Aí a mãe que foi pressionada pela criança, ela vira para o marido: ô marido, não tem água para beber não? Você tem que fazer alguma coisa. Você é meu esposo, você tem que se virar. Você dá um jeito aí. Porque criança não está tomando água. Nós estamos seguindo você. Você nos tirou de casa. E agora nós estamos aqui nessa situação. Imagina só. Aí o marido, ouvindo a pressão da esposa, ele vai pressionar Moisés. Juntaram e falaram: ô Moisés, deixa eu falar contigo uma coisa. Tem 3 dias que a gente está caminhando. Será que está certo essa orientação sua? Será? Porque tem 3 dias que a gente não bebe um gole d'água, Moisés. A gente vai morrer aqui. As coisas não vão dar certo. Será que nós acertamos mesmo em estar aqui? Aí era pressão de tudo quanto era lado, amados. Imagina as crianças pressionando as mães, as esposas, os maridos, os homens pressionando Moisés por causa de água. E achar água no deserto não é fácil. Mas imagina só, qual que era a quantidade de água que você acha que eles tinham que encontrar? A Bíblia ela fala que só de homem foram 600 mil homens. Imagina só isso, amados. 600 mil homens tomando um copinho de água igual aquele ali do bebedouro de 200 ml. Faz as contas aí para você ver. É água demais. Só que não eram somente os homens. Tinham as esposas também, que era mais ou menos isso, 500, 600 mil. Só que não eram somente as esposas, tinham as crianças também. Vamos imaginar, cada um tinha mais um, 2. Tinham mais de 2 milhões de pessoas querendo beber água, sem beber água há 3 dias. Pensa bem a quantidade de água que eles tinham que arrumar. Só que, amados, não eram só pessoas, tinham os animais que eles levaram também. E animais não se contentam em tomar só um gole d'água. Por exemplo, um cavalo bebe muita água. Um camelo, ele bebe 40 litros d'água numa tacada só. O camelo ele é o único animal que consegue fazer a travessia no deserto inteiro sem morrer. Ele aguenta ficar 15, 20 dias sem tomar água, mas quando ele para beber água, ele bebe ali 40 litros até as corcovas dele, aquele reservatório que ele tem nas suas costas, ficar bem cheio. Então eles tinham que conseguir água, mas era água em abundância em meio ao deserto. Pensa bem nisso, amados. Mas aí, aquele povo, nessa dificuldade, eles vão continuar caminhando. Até que diz a palavra do Senhor, que eles vão conseguir encontrar água. Diga glória a Deus. Ô pastor, esse papo está me dando até sede aqui já, hein? Já está me dando até sede. E eles viram, amados, um manancial, uma fonte de água ali no meio do deserto.
E pensa qual que foi a reação daquelas pessoas. Depois de 3 dias sem beber água, eles veem ali um manancial de águas ali, eles vão correndo, todo mundo que conseguiu chegar ali perto da fonte das águas e começaram já logo colocar a sua mão na boca. E quando eles colocam a água na boca, a primeira reação que todos tiveram, que água é essa? Deixa eu ver se que você está sentindo. Que água é essa? Aí vinha o outro que estava atrás. Não, eu só acredito bebendo. Eu vou beber assim mesmo. Pensa numa água amarga. Pensa bem. Você já tomou aquele, você está com aquele problema de estômago. Aí sua avó, tem que ser sua avó. Ela vai lá e faz aquele chá, fala assim, ó, sua avó que é quase uma curandeira, vai lá no meio do mato, arranca aquele monte de raiz ali e começa a socar. Aí, aquela que é quase uma porção mágica que ela faz. Mistura losna com boldo, aquele chá verdinho, que você bebe ele hoje, 3 dias depois está amargando ainda. Então, a água era daquele jeito, amados. Aquele povo vai beber aquela água amarga, diz aqui no versículo 23, diz assim, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. Amados, ponha-se no lugar daquele povo. 3 dias caminhando sem beber água, e quando eles encontram a água ainda é amarga. Amados, a paciência daquele povo foi para o espaço. Até quem estava guardando, sendo compreensivo, não conseguiu mais guardar e foi reclamar contra Moisés. Foi murmurar contra ele. Diz aqui no versículo 24 assim, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Eles estão chegando perto de Moisés, falando, Moisés, eu fui paciente até agora, mas tenha santa paciência, Moisés. Tem 3 dias que a gente não bebe um gole d'água. E quando a gente bebe essa água suja, essa água amarga, e agora, Moisés, além de sede, a minha boca está amargando ainda por cima. Moisés, não, o que está acontecendo? Você tirou a gente do Egito, você trouxe a gente aqui para esse lugar, e agora a gente está nessa situação. Começaram a murmurar, a reclamar e a falar com Moisés. Só que, amados, todo mundo foi reclamar com Moisés como se Moisés fosse o culpado. Mas, amados, quem que está guiando o povo, hein? Quem que está guiando o povo? É ele que está guiando através de uma coluna de fogo e de uma nuvem. É Deus quem está guiando. E, amados, eu quero que vocês aprendam algumas coisas aqui. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda com essa situação é a seguinte, que situações amargas na vida fazem parte da nossa caminhada. Situações amargas fazem parte da vida. Mesmo Deus, ele guiando aquele povo, ele poderia ter evitado tudo aquilo, ele poderia ter feito o povo sair daquela situação, ele poderia ter enviado chuva do céu para o povo beber água, mas, amados, Deus, ele vai fazer questão de fazer com que aquele povo passasse por aquilo, para que nós possamos entender que servo de Deus também tem situações amargas na vida. Tem situações difíceis. Nós vamos passar por momentos amargos, momentos amargosos na nossa vida. Jesus, por exemplo, deixa marcado aí em Êxodo 15, ele não iludiu ninguém. Diz em João capítulo 16, no versículo de número 33, Jesus, ele vai dizer claramente para as pessoas que queriam seguir a ele. Ele vai dizer assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Ou seja, Jesus ele não está dizendo assim, você que quer me seguir,
A sua vida vai ser sempre mel. Não, ele está dizendo claramente, vocês vão ter aflições na caminhada da fé. Vocês vão ter problemas, vocês vão ter dias amargos, vão ter momentos amargosos. E amados, se você está passando por um momento amargo na tua vida hoje, não pensa que é porque Deus te abandonou, não. Porque Deus te esqueceu em Mara, não. Porque momentos amargosos a gente pode passar também. E eu garanto para você que você vai sair desta situação. Qual que é o momento amargo que você está passando? Às vezes a pessoa, ela está com aquele monte de contas atrasadas, cheios de problemas. Quem nunca, por exemplo, passou pelo amargo do desemprego? A pessoa, ela chega para trabalhar, a pessoa manda embora, aí ela que é trabalhadora não gosta de ficar em casa, passa um mês, passa 2 meses, ela fala, olha, agora eu vou entregar uns currículos, faz aquele monte de entrevista, a pessoa parece que vai contratar, mas chega na hora, nunca chama. Não é amargo isso, amados? Tem pessoas que estão passando por essa situação, igual, por exemplo, a pessoa que tem um pequeno comércio, está ali o comércio fraco, as vendas não estão fluindo, a empresa está cada vez mais endividada, e as pessoas dizendo, olha, a tendência é piorar ainda mais. Pensa bem, talvez é isso que você está vivendo. Um momento amargo, amados. Quem nunca, por exemplo, ficou com contas atrasadas e talvez o momento amargo que você está passando é esse. O aluguel está vencido, ou talvez você que está aqui, você está recebendo ligação direto, lá de São Paulo, ou do banco, ou da financeira, dizendo, olha, se você não pagar a prestação do carro esse mês, nós vamos entrar com busca e apreensão contra você. E nós vamos mandar um caminhão aí buscar o seu carro. Pensa bem, amargo demais, amado. Ou talvez você está com o financiamento do apartamento atrasado. Aí eles ligam falando, ó, você já está devendo 3, hein? Vai para protesto, vai para leilão. Nós vamos te desapropriar. Pensa que situação amarga que essas coisas geram na vida de uma pessoa, amados. Mas tem pessoas que estão passando um amargo em outra área da vida, na vida sentimental, por exemplo. Às vezes ela se decepciona com pessoas, não somente com cônjuges, mas pessoas que você criava uma expectativa grande, acreditava naquela pessoa e aquela pessoa não era aquilo que você pensava. Não dá um amargo na nossa vida, não dá uma frustração. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, não importa o amargo na sua vida que você esteja vivendo aqui nessa manhã, nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele muda, Ele transforma a nossa situação. E você, meu irmão, por mais amarga que a vida esteja, sairá em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado, você vai sair dessa situação. Amém? Mas nós conseguimos, amado, aprender uma outra coisa aqui. Volta aqui em Êxodo, no capítulo de número 15, que aquele povo, eles vão perder a paciência e vão murmurar contra Moisés, dizendo que havemos de beber, Moisés. Cadê a água? Só que, amados, outra coisa que você pode aprender aqui é, em momentos de amargura, não adianta murmurar. Você tem que orar. Igual, por exemplo, as águas eram amargas e isso é fato. Todo mundo experimentou daquela água. O povo foi até Moisés e falou, Moisés, a água que a gente viu ali é uma água amarga. Sério? Sério. Vai lá, vem cá para você ver. Aí Moisés, não, deixa eu experimentar dessa água. Ah, nossa, é muito amarga. É muito amarga. E aí Moisés, ele vai ver o povo murmurando, e o que ele vai fazer? Diz que ele foi orar. Diz aqui, ó, no versículo 25. E ele clamou ao Senhor. Amados, pensa nisso, olha. Em uma situação amarga, vai acontecer 2 coisas, das 2 umas. Ou você vai ficar reclamando e murmurando,
na situação amarga, não vai dar certo, eu estou sem dinheiro, a minha saúde está difícil, o meu cachorro está passando mal, você vai ficar só reclamando na situação amarga. Ou você vai orar, das duas uma, ou você vai murmurar, ou você vai orar. Tem pessoas que no momento difícil reclamam de tudo, mas não põe o joelho no chão para nada. Mas tem pessoas que na situação difícil, você não vê ela reclamando de nada, mas você vê ela orando o tempo inteiro. E amados, pense nisso. A murmuração daquele povo não fez com que a água ficasse doce, matasse a sede deles. Ficaram com mais raiva ainda. Mas a oração que Moisés ele vai fazer, fez com que Deus entrasse com providência naquela situação amarga. Então, se você hoje está passando por um momento difícil, em nome de Jesus, igreja, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo: para de murmurar. Você precisa orar. Você precisa chegar adiante de Deus em oração. Você precisa chegar diante do Senhor e abrir o coração. Diz aqui que Moisés, ele clamou ao Senhor, ele orou a Deus. E amados, o que você acha que Moisés orou? Eu penso da seguinte forma, que Moisés, quando ele viu o povo reclamando com ele: Moisés, você não está com nada, você é um líder de nada, ou vontade de voltar para trás, pena que não dá, não devia ter seguido você. Pensa como que isso ficou no coração de Moisés. Ficou triste, mas disse que ele foi clamar a Deus. Eu imagino Moisés falando com Deus: Senhor, me perdoa, está chegando diante de ti. Mas a gente conversa tanto, né? Que eu acho que eu já tenho intimidade para falar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia. O povo está caminhando há 3 dias, agora está todo mundo chateado, estão me xingando, e com razão, Deus. Eu ouvi a tua voz, eu falei com o Senhor, e eu falei com o povo que o Senhor iria libertá-los. Mas, meu Deus, agora o povo está ali, as crianças sofrendo, os animais morrendo, e a coisa não muda, meu Deus. Entra com a providência, muda essa situação, entra com a resposta, faça o que eu não consigo fazer, opera o que eu não consigo operar, lidera quando eu tenho falta, Senhor. Sabe o que Moisés ele está fazendo? Ele está fazendo uma oração a Deus. E sabe qual que é a oração mais eficaz, amados? Sabe, às vezes a pessoa me pergunta: pastor, qual que é a oração mais eficaz, que é tiro e queda, que Deus responde? A oração mais eficaz é a oração mais sincera. Você não precisa buscar superlativos. Excelso, supremo, Deus. Não. Você quer que Deus responda? Chega com Ele, diante dEle com sinceridade no teu coração e rasga o peito. E fala com Deus: Senhor, é isso, isso e isso. Pastor, mas se eu falar isso, eu vou começar a chorar. Entra dentro do quarto e ora. Fecha a porta e chora lá dentro. Ninguém vai ver, só você e Deus. Não, pastor, mas eu não oro assim. É porque Deus já sabe. Mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você falando com Ele. Ele quer ouvir você abrindo o coração para Ele. Ele quer ouvir você dizendo que confia nele, que acredita nas promessas dEle. Porque quando você acredita em Deus, Deus ele faz com que a resposta flua do céu, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Moisés, ele está ali abrindo o coração para Deus, amados. E Deus, ele vai responder assim, olha. Diz aqui no versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha só. Tenta entender, eu não consigo entender direito essa parte. Porque Moisés está falando: Senhor, nós queremos água, 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 água. E Deus está falando: Moisés, ali uma madeira, uma madeira, uma madeira. Um pedaço de lenha ali. Moisés: não, Senhor, não é lenha, fogueira, não. É água. O povo está com sede, não está com frio, não. Tem a coluna de fogo aqui, ó. Não está deixando o povo ficar com frio, não. Moisés, ao lenho ali, Moisés. Moisés, ele custou entender. Mas Deus insistiu com Moisés.
Da mesma maneira que às vezes a pessoa ela custa entender que o caminho dela é na presença do Senhor, mas Deus não insiste com você? Sim ou não? Ô, pastor, eu custei entender que o meu lugar é nos pés do Senhor Jesus. Eu custei entender isso, mas hoje eu entendo. Deus, ele insiste conosco, amados. E diz a palavra do Senhor que Moisés, depois que ele está entender, ele vai entender isso. Diz a palavra do Senhor que Moisés ele entendeu o recado. Diz aqui, vou reler o versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Amados, pensa bem. Moisés ele ora ao Senhor, e o povo está tudo ali. Ah, ele lá, tinha sumido. E Moisés vem com um pedaço de madeira na mão. E o povo olhando para Moisés. Ô Moisés, o que vai ser de nós? Ele falou, Deus deu a solução do problema. Deus vai sarar as águas vão ficar doces, Deus vai ser maravilhoso. Mas como que isso vai acontecer? Vem cá para vocês verem. Está vendo aqui na minha mão? Um pedaço de madeira. E amados, quem aqui já por curiosidade chegou na beira de um rio e jogou um pedaço de madeira e jogou assim, estou no meio de um rio. Alguém já fez isso? Jogou um pedaço de madeira na água? Se fez, levanta a mão assim. O que acontece normalmente? Dependendo da densidade e do peso da madeira, ou ela boia ou ela afunda. Ela vai fazer ali o movimento das águas e vai afundar. Moisés, ele chega perto do povo e vai dizer assim para eles, olha, Deus vai sarar essas águas. E pega um pedaço de madeira e joga naquele manancial. Aí faz só assim, está sarada as águas. E o povo olhou para Moisés, está sarado? Está sim, agora é água boa. Água boa, minha boca está amargando até agora. Fui com sede demais e agora minha boca está amargando, eu não aguento mais. Não, faz o seguinte, Moisés. Já que é você que lançou o lenho na água, vai você e bebe. Quem que você acha que foi o primeiro a beber daquelas águas? E aí vai Moisés ali com o odrezinho dele. Aí ele pega aquele odre e já pega, deixa o odre de lado e pega a água e coloca na boca. E todo mundo olhando com a boca já... Só que Moisés, pensa numa água boa, amados. Quando você está aí, você faz uma caminhada, você dá uma volta, aí você chega em casa, já abre a geladeira, já vê aquele frescor. Você pega a sua garrafinha d'água que já está na geladeira e você começa... Glup, glup, glup. Nossa, que delícia, hein? Me dá um copo d'água aí, fazendo favor, que dou até sede. Quando Moisés ele vai beber, amados, o povo está inteiro olhando para ele. E qual que é a sensação quando uma pessoa está com muita sede? Ela faz até assim. Benção, hein? Quando Moisés ele fez isso, ele não precisou dizer mais nenhuma palavra. Aquele povo foi inteiro correndo e começou a beber água e tiveram uma situação que era amarga, se tornando doce, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? E trouxe a água mesmo, tá aqui, ó. Quem quer água aí, levanta a mão aí, pede para os obreiros aí, pastor, deu até sede. Mas Jesus, ele transforma. A gente tem que entender isso, amados, que somente Jesus, ele transforma uma situação amarga em uma situação doce. Ele transforma a amargura em doçura. Pastor, tudo bem, eu entendi ali a situação, mas o que Jesus tem a ver com essa passagem? Por que Jesus é que transforma, não um pedaço de madeira, justamente, amados? Diz em João, no capítulo 5:39, Jesus ele vai dizer assim, olha, examinais as escrituras, porque são delas que de mim testificam. Ou seja, ele está dizendo, para quem tinha só o Antigo Testamento, leiam o Antigo Testamento que vocês vão ver que o Antigo Testamento falava sobre mim. E aí em Êxodo, no capítulo de número 15, no versículo 25, se você tiver com uma caneta aí, diz assim, e ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um lenho, ou talvez na sua Bíblia deve estar escrito um pedaço de madeira, ou uma madeira. Se você tiver uma caneta, passe um traço debaixo desse termo aí, ou então circule. Porque, amados, Jesus,
ele está representado neste pedaço de madeira, nesse lenho, porque Jesus, desde o dia do seu nascimento até a morte dele, a vida dele está sempre relacionada com o madeiro. Igual, por exemplo, no nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu e uma criança, geralmente quando nasce nos dias de hoje, no hospital ali, ela recebeu o atendimento, ela vai para um berço. Um berço geralmente bem quentinho, bem confortável. Mas o nascimento de Jesus, quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. E naquele período não era de fundição, não era de plástico, era tudo de madeira. Eles faziam ali o coxo do animal de madeira ali, uma espécie de uma caixa. E ali Jesus ele nasceu. Olha como que o nascimento dele já está relacionado com o madeiro. Mas Jesus, ele vai crescer, vai se tornar um homem adulto. E ele poderia ter se tornado um pescador, um artesão, um tecelão. Ele poderia ter se tornado qualquer coisa, qualquer profissão. O que ele vai ser? Carpinteiro. E a carpintaria está relacionada o quê? Com a madeira. E no dia da morte do Senhor Jesus, então, diz a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, Jesus, ele poderia ter sido morto de qualquer forma, ele poderia morrer de qualquer maneira, porque para morrer basta estar vivo. Mas ele poderia ter morrido apedrejado, igual por muitas vezes pegaram pedras para apedrejar a Jesus, e ele não podia ser morto apedrejado. Teve uma vez que Jesus está no mar da Galileia e grandes tempestades se levantaram, ele poderia morrer afogado ali no mar da Galileia, mas não morreu. Teve uma vez que Jesus está no alto do monte, eles queriam empurrá-lo lá de cima, mas quando eles procuravam Jesus para empurrá-lo, cadê ele? Ele sumia no meio do povo. E diz aqui que Jesus ele vai morrer, você sabe como? Crucificado no madeiro. E diz em Lucas 23, no versículo 31, que Jesus ele vai ver as pessoas batendo no peito, dizendo: olha que injustiça estão fazendo com ele, que injustiça estão fazendo com ele. E aí Jesus, ele virando para a multidão, ele vai dizer assim, Lucas 23, 31, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus está dizendo assim, se comigo, que prego salvação, que não peco, que faço coisas boas, que tenho condição de frutificar, imagina com vocês que estão secos. Imagina com vocês que não têm condição de produzir. Quando Moisés ele julgou aquele lenho verde ali nas águas, ele está dizendo de uma forma figurada que só Jesus ele consegue transformar uma vida amarga em uma vida doce. Somente Jesus, ele pode transformar a tua vida, meu irmão e minha irmã, que está passando por um momento difícil, por uma situação complicada, que não tem mais esperança, que já viu todas as portas se fecharem. Somente Jesus, ele que pode transformar a tua vida amarga em uma vida doce e abençoada. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus, amados. E o nosso Deus, ele é especialista nisso. Ele é especialista. Diz a palavra do Senhor, a história de José, que José, ele vai passar por muitos momentos de altos e baixos, mas o momento mais difícil na vida de José foi no momento em que ele vai ser preso, acusado de estupro. E amados, eu já fui pastor em Nova Contagem, perto da penitenciária Nelson Hungria, e ali, amados, na igreja tinha um carcereiro, um agente penitenciário, que trabalhava lá, e ele falava assim: pastor, você pode chegar na Nelson Hungria falando que é bandido, que é mau, que é ladrão, que é assassino, mas se chegar dizendo que é estrupador, ali mesmo os presos dão um jeito nele.
Primeiro eles fazem um monte de covardia com ele e depois matam ele. Olha só. E José, ele está sendo acusado de um estupro que ele não cometeu. E ali, amados, diz que ele vai puxar 2 anos de cadeia, ali naquele cárcere. Só que Deus, ele vai fazer com que essa situação de José, que era muito amarga mesmo, sendo acusado injustamente, que poderia estar num lugar melhor, que poderia estar vivendo um momento diferente, mas está ali por causa de uma acusação de uma pessoa. Amados, pensa nisso. A situação era amarga demais, só que Deus, ele vai pegar aquela situação amarga de José, vai tirar ele de dentro do cárcere e vai colocar ele como governador do Egito. Um dia ele vai dormir como um presidiário, no outro dia ele acorda como governador do Egito. Deus, ele pode mudar a tua vida, amém? Imagina só a vida de Ana. Ana, ela tinha um problema, ela era casada, só que ela não tinha filhos. Imagina a pressão do povo. Chegava as pessoas e falava com Ana, oh, Ana, punha a mão na barriga dela assim, falava, tem pão nesse forno aí? Querendo saber se ela estava grávida já. Aí passava 1 ano, não, ainda não. Aí 2 anos, não. Aí chegou um tempo que ela vai passar por um amargo tão grande, porque o marido dela, beneficiado pela lei de Hammurabi, ele vai chegar e vai dizer, ô Ana, deixa eu falar contigo uma coisa. Essa semana agora vai mudar aqui para casa uma mulher. E essa mulher, ela vai gerar os meus filhos, tá? Não fica com raiva não, eu amo você, mas eu tenho que ter descendência. Quem que dorme, amados, com uma bomba dessa, hein? Você que é mulher, hein? Pensa nisso. Pessoa chegar, vai mudar uma mulher para cá, você me ama, é? Pensa bem. E essa situação amarga de Ana durou 10 anos, amados. 10 anos no mínimo. Porque a mulher, todo ano, ela piscava, estava grávida. Era só simplesmente Eucana chegar um pouco mais animado, passava pouco tempo, a mulher estava lá com a barriga grande. Aí a Ana perguntava, você está passando mal? Que barriga é essa? Ah, você não sabe, não. Eu tenho o que você não tem. Pensa, que amargo, amado. Só que diz que um dia essa mulher ela entra dentro do templo com a vida tão amarga e começou a chorar, a clamar a Deus, falando com Deus, falando com o Senhor perto do altar. O sacerdote ele vai até falar, mulher, você está tão amarga que você está bebendo nessa hora do dia? Você já está embriagada, já você quer esquecer mesmo dos seus problemas? Ela fala, não, a sua serva ela está com amargura na alma. E da sua amargura ela fala com o Senhor. E amados, quando ela se colocou diante de Deus, essa situação amarga, diz a palavra do Senhor que Deus transformou a amargura dela em doçura. Porque vai nascer daquela mulher o maior profeta de Israel, que é Samuel. Pensa bem nisso. Pouco tempo depois Samuel nasceu e depois essa mulher vai ter 5 filhos depois. Olha como que Deus ele transforma a amargura em doçura. Se você hoje está aqui nessa manhã passando por um momento amargo na tua vida e você já tentou de tudo, meu irmão. Ô pastor, eu tento esquecer dos meus problemas, eu já tentei ir no psicólogo, eu já tentei fazer terapia, meu irmão. A palavra do Senhor é muito clara. Deus ele vai dizer para Moisés, Moisés, se vocês atentamente ouvires a minha voz, guardardes os meus estatutos para cumpri-lo e fazê-lo, eu serei o médico de vocês, eu vou mudar a história de vocês, eu mudo a vida de vocês. E é com Jesus, amados, que Deus ele muda a nossa vida. Você já tentou de tudo? Confia em Deus, confia no Senhor. O amargo da tua vida está acabando e a doçura do céu está chegando em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. O nosso Deus, ele muda vidas. Ele muda vidas. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu coração aí.
Porque nesse momento eu creio que Deus ele vai mudar a tua vida. Não sei o que você está passando, mas Deus ele sabe. Eu não sei o que você está vivendo, qual que foi o motivo que te trouxe até aqui. Mas eu quero te dizer que Deus ele sabe. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Deus, amados, ele muda a vida de qualquer pessoa que confia nele, que crê nele, que acredita nas promessas dele. E é por isso que você que está aqui, passando por um momento amargo na tua vida, talvez você está sem esperança, talvez as coisas não estão indo nada bem. Ô pastor, para mim está muito difícil, porque só Deus mesmo, viu? Porque eu já estou pensando em desistir, eu quero me matar, só não me matei por causa dos meus filhos. Mas quantas vezes você já não pensou nisso? Quantas vezes? Ou talvez você já pensou em retroceder, voltar para o mundo, não sei. Mas Deus, amados, Ele está usando a minha vida para dizer para você que voltar para trás não é solução. Ele tem um caminho aberto para você, estreito. E no final dele tem uma porta estreita, mais estreita ainda. Mas quando você entrar por essa porta, você vai se deparar com o paraíso de Deus, aonde não haverá amargura, não haverá mais dor nem pranto. As velhas coisas não vão fazer mais mal a você. Por isso que eu quero convidar você para viver tudo isso. É isso que Deus ele quer te mostrar. Tem jeito de você viver uma vida diferente. Tem coisas melhores preparadas para você. Você não precisa ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada, uma pessoa que não tem alegria mais em nada. Não, amados. Deus, Ele pode mudar tudo isso. Mas é somente Jesus que transforma uma vida amarga em uma vida doce. Pastor, mas vocês não têm problema não? Oh, como temos? Muitos problemas. Mas nunca passamos por eles sozinhos. Nós temos um general que vai na frente da batalha. Nós temos o exército do céu, que ao som do nosso general entra em nosso favor. É isso que Deus ele quer para você. Por isso eu quero perguntar aqui, porque talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Enquanto você não entregar a vida para Jesus, a sua vida vai ser igual à vida dessa pessoa que está aí do teu lado era antes de conhecer Jesus, amarga. Igual a vida dos obreiros antes de conhecer Jesus, amarga. Muito amarga. Igual a vida que o pregador tinha antes de conhecer Jesus, muito amarga. Mas aí veio Jesus e mudou tudo. Mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo. Trouxe a paz que não se tinha. Porque às vezes você que está aqui, você tenta preencher, tirar a amargura da vida com passeio, com restaurante, com clube, com amizades, com compra de roupas, mas passa o outro dia, o vazio, a amargura, a tristeza está lá de novo. É porque, amados, o que muda a nossa vida é Jesus Cristo. O que vai mudar tudo é Jesus. E é por isso que eu quero perguntar aqui,
Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Que quer mudar de vida, quer sair dessa vida amarga, essa vida triste. Ô pastor, eu estou sendo escravo do pecado. E depois que o pecado me vence, ele me humilha. Ele me humilha, porque parece que eu estou sujo. Eu preciso mudar. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, que nunca entregou a vida para Jesus e hoje quer entregar? Se tem, levanta a mão direita assim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém? Se quiser, levanta a tua mão direita e fala com Deus: Senhor, eu quero uma mudança, uma restauração, uma transformação de vida hoje. Pastor, eu estou aqui afastado da casa de Deus, da presença do Senhor. Já conheci a palavra, minha vida estava indo bem, mas agora eu saí da presença de Deus, está tudo amargo de novo. Mas hoje eu quero voltar. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Se tem, levanta a mão direita. Ô glória! Vem aqui na frente, vem, Jesus está te chamando. Pastor, eu também preciso. Eu quero voltar para Jesus. Se tem mais alguém, aproveita e venha. Amém? Isso, vem aqui para pertinho, tá? Glória a Deus pela tua vida. Pastor, o meu problema é o seguinte. Eu estou vivendo um momento muito amargo. Para mim está muito difícil. Eu estou precisando me prostrar diante de Jesus e abrir o meu coração. Tem alguém aqui nessa noite vivendo um momento amargo que não está conseguindo resolver? Se tem, levanta a mão assim. Pastor, eu estou. Tem alguém? Se quiser, vem aqui na frente. Vem cá você, vem. Vem cá. Pastor, eu também preciso. Eu também preciso. Mais alguém quer vir? Pastor, meu problema é na minha vida sentimental. Está difícil. Está me amargando. Eu estou ficando chateado com isso. Se tem alguém, amados, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Vem para Jesus. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Se você quiser vir, aproveite e venha. Que Ele é fiel. Pastor, a minha saúde está toda debilitada, está complicado. Mas alguém quer vir? Aproveite e venha. Aproveite e venha. Porque o Senhor é Deus. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, se ajoelhem aí, por favor. Você que está aí no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração também. Põe a mão na altura do teu coração. Vocês que estão aqui diante do altar, sejam sinceros com Deus. Você tem liberdade para falar com Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu toque, eu preciso novamente da alegria da salvação. Eu preciso caminhar firme, meu Deus, me liberta, me tira, meu Deus, esse gosto amargo da minha boca. Eu quero ser feliz de novo, eu quero ser feliz novamente, eu quero estar na Tua presença, eu quero me alegrar em Ti. Vocês sejam sinceros com Deus, porque a oração sincera é a oração mais eficaz que uma pessoa pode fazer diante de Deus. Que eu quero orar por todos vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eis aqui, meu Deus, a vida dos Teus filhos. A Tua filha, meu Deus, que volta hoje para os Teus braços, ó Pai. E como o Senhor esperou esse momento, hein, Deus? Quantas pessoas o Senhor já não usou para falar com essa mulher, que o lugar dela era na Tua presença. Que hoje, meu Deus, os céus estão em festa. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fortalece a Tua filha, Deus. Mas, meu Pai, eis aqui os Teus filhos, meu Deus, que em alguma área da vida estão passando por momentos amargurados. E nós aprendemos, meu Pai, que o Senhor apontou para Cristo e falou: olha, ao lenho ali, é Ele que tira a amargura da água, é Ele quem tira a amargura da vida das pessoas, é Jesus quem tira a amargura. E aqui, meu Deus, diante do Senhor,
Nós não estamos aqui por outro a não ser por Ele. Eu peço ao Senhor agora, vem mudando a vida dessa pessoa, vem restaurando, vem tirando o peso, a mágoa, a tristeza, a dor. Meu Deus, vem mudando vidas agora, vem restaurando, vem operando, venha fazer, meu Deus, aquilo que essa pessoa não consegue fazer. Em nome de Jesus, meu Deus, arranca os vícios, meu Pai, nessa hora. Meu Deus, tira a depressão, tira, meu Deus, esse mal, meu Pai, que está atormentando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Deus, opera nesse casamento, opera nessa família, abra as portas que estão fechadas, Pai, porque somente o Senhor é quem pode fazer. Meu Deus, muda a vida da tua igreja, Pai, levanta essa pessoa, porque, meu Deus, a lembrança da amargura ficará somente na memória, porque eu creio, Senhor, que a transformação que essa pessoa precisava, esse tempo de doçura, meu Deus, está iniciando na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.